Olha, o Ministério África para Jesus é um chamado que Deus confiou ao pastor Osney em 1993, com o objetivo de pregar a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus por toda a África, através de cruzadas, projeção do filme Jesus, dando apoio aos pastores locais, formando obreiros locais através de escola bíblica, ajudando na construção de igrejas, projetos sociais com viúvas e órgãos. Agora, para explicar, para contar um pouco o que é vivenciar essa missão, eu estou recebendo aqui o senhor Luiz Dietrich, falei certo o sobrenome? Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Que é um missionário. Quando é que o senhor ouviu esse chamado e falou, eu tenho que ir ajudar? Como é que foi isso? Quando é que o senhor descobriu isso? Bom, primeiramente, Fabiano, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Ao longo da minha vida, eu tive sempre a oportunidade de ir aprendendo coisas novas. E trabalhar com muitas questões diferentes, viajar para outros locais, fui estudar fora. E eu comecei a me questionar o porquê desse aprendizado. Né? E até que um dia eu tive contato com o pastor Osney, com o trabalho que eles estavam fazendo. Isso me motivou a fazer um curso de missiologia, e é onde eu me encontrei realmente a resposta para esse questionamento, né? Que eu teria que compartilhar toda essa oportunidade de conhecimento que eu tive ao longo da vida. E isso mexeu comigo e eu resolvi participar, realmente dedicar parte do meu tempo para o trabalho missionário. Né? Esse é o 4º ano, eu troco as minhas férias, né, troco parcela do meu tempo para a obra missionária. Olha, senhor Luiz, eu vou lhe perguntar uma coisa, talvez o senhor ache meio indelicado da minha parte, mas eu sei que é a pergunta que está passando na cabecinha das pessoas em casa. Por que sair daqui do nosso país e ir ajudar pessoas carentes na África, se nós temos pessoas carentes aqui também? Por que isso? Por que essa escolha? Realmente o pessoal questiona muito essa questão. Né? Mas a gente tem que remontar um pouco à época do tráfico dos escravos. Né? Quando capturavam o povo africano para trazê-los como escravos, se buscava justamente a captura da realeza, dos nobres, dos príncipes, aquelas pessoas que eram o que tinha de melhor. Né? E deixavam para trás os inválidos, os velhos, os doentes. Né? E nós acabamos promovendo aí uma inversão genética. Né? Entendi. E o que tinha de cultura, de conhecimento, nós acabamos trazendo junto com esses escravos. Né? Então, nós nos deparamos lá com um povo muito sofrido, um povo que tem dificuldade de conhecimento. Né? E a gente busca justamente levar isso para eles. Entendi. Então, o pouco que você sabe aqui é muito para eles. Né? Então, isso a gente procura levar essas questões, né? Esse conhecimento nosso para a melhoria da qualidade de vida deles. E, obviamente, né, junto com isso, levamos a palavra de Deus, né, levamos o conhecimento e mostramos com isso também o amor de Deus para aquelas pessoas. O senhor Luiz comentava comigo aqui, antes da gente entrar no ar, que mesmo sentindo fome, sede, estando doente, o povo africano tem uma característica diferente, que é a alegria, né? Eles Exato. têm musicalidade nata, expressão corporal, mesmo tendo tirado deles a base cultural, tirado as pessoas que ensinariam, eles continuam com isso, né? A gente vê fotos, muitas vezes nas redes sociais, etc., de pessoas carentes mesmo, muito magras, muito fracas, com um sorriso enorme no rosto. Exato, exato. A produção começou a colocar as suas fotos, eu quero que o senhor vá comentando e contando um pouquinho dessa experiência, de uma das experiências, é claro. Perfeito, perfeito. Como se pode ver, é um povo muito alegre, ele manifesta esta alegria através do seu sorriso. Né? É um povo que se veste de uma forma assim, bastante colorida, né? É muito interessante essa questão. É um povo que também, ao mesmo tempo, ele tem um jeitão sofrido, né?
as fotos das pessoas, né, de mais idade, você percebe, né, que são sofridas. As mulheres raspam totalmente a cabeça, né, usam adornos nas orelhas, tanto que essa é uma característica do povo Maasai, que é o povo onde a gente trabalha, né. Também a casa deles é uma casa assim, feita de madeira, né, de árvore, galhos de árvore recoberta com barro. Né. As crianças, desde pequena, né, elas não têm infância. Então, a partir de 3 anos de idade, elas começam a cuidar do rebanho de cabrito, rebanho dos seus pais. Né? Não sabem o que é brinquedo. Né? Dormem em couro de vaca. Né? A força de trabalho, predominantemente, é da mulher. Né? A mulher que carrega o peso, a mulher que trabalha na roça. Né? Essa foto é interessante, é uma cozinha. A cozinha é fora da casa. A casa é um único cômodo, né? Então a cozinha é fora. Elas cozinham no chão, né? Essa fumaça que você vê, essa neblina que está dentro, é a neblina, é a fumaça da cozinha. E esta mesma fumaça, essa mesma queima que eles fazem na cozinha, eles também fazem dentro da casa. Então você percebe, são aquelas casas arredondadas onde elas não têm janela. Né? E aí eu me perguntava, mas por que essa fumaça dentro da casa? Porque isso é uma questão insalubre, uma questão que dá muito problema. Né? Aí me explicaram o seguinte, que eles queimam o esterco de vaca dentro da casa porque ele ajuda a afastar o mosquito da malária. Então, são estratégias, né, que eles têm. Eles vão se adaptando às necessidades, né? Exato, né? E essa questão da cozinha ali é uma questão bastante complexa, porque isso, eu estava ouvindo agora há pouco o Dr. João falar, né? A insalubridade, isso dá problema nas costas, dá problema de coluna, dá uma série de problemas para as mulheres. Né? E é uma questão interessante quando você trabalha a questão da água. Né? Tá, eles já vão colocar as fotos lá. Isso. E eu ia lhe perguntar isso, eles são carentes de água, né? Sim, a região da norte ali da Tanzânia, Olha lá o que o senhor estava falando. Ó. Isso, né? Esse é um ponto muito interessante. Então, eles têm uma dificuldade de água. Então, tudo que for possível deles coletar água, deles armazenar água, eles armazenam. E a água é tão importante que, como você vê aqui na torneira, a torneira tem um cadeado. Né? Isso é para mostrar a questão do valor dessa água. E muitas vezes a qualidade dessa água, né, é como isso que está aparecendo. Né? É uma água com muita água, uma água muito contaminada, e esta é a água que é consumida lá. Né? Nós usávamos essa água lá na nossa base missionária, passando por um sistema de filtro, mas esta é a qualidade da água que você encontra. Né? E daí para pior, porque tem muitos outros locais, a maioria deles, a água é compartilhada com os animais. Então, é pior ainda. Pior ainda, o animal vai até a água, ele defeca dentro da água, né? E essa é a água que eles estão usando naturalmente. Né? Então, lá nós temos um período de seca em torno de 8 meses, né? E, ao mesmo tempo, é uma região de solo vulcânico, com muita rocha, né, com dificuldade de acesso à água. Então, nós temos poço ali na região com 500 metros de profundidade, o que é bastante, e não foi encontrado água. Nossa né? Senhora. Tem poço com mais de 1000 metros de profundidade e foi encontrado água saloba, água com alto teor de sais. Né? Então, é um tipo de um solo que é difícil de armazenar água. Né? E nós temos um trabalho específico também em cima desta área. Ah, tá. Olha lá que amor. Ali já é o local que vocês devem ter preparado para recebê-las? Não, na verdade, são várias igrejas que existem na região. Essa é uma delas, né? O que mostra que nós temos a visão aqui que a igreja é uma coisa suntuosa, uma coisa... Né? E ali são exemplos de igrejas, né? Que nós encontramos lá. E nós procuramos trabalhar com essas comunidades. Entendi, já tinham elas lá. Essas igrejas já têm. Tá. Né? Então, nós trabalhamos com elas, nós procuramos melhorar essa situação.
um dos projetos nossos, justamente para aquelas comunidades que têm um interesse maior em aperfeiçoar, em crescer, nós fazemos a construção, mas a construção só da base. Nós fazemos os alicerces, as colunas e damos o telhado. Entendi. Né? E a comunidade daí se mobiliza para fazer piso, para fazer parede, ou seja, para dar estrutura. Nós não damos a receita pronta, né? Nós seguimos os princípios, né, de Jesus, nós ensinamos a pescar. Entendi, muito legal isso. Que lugares o senhor já foi fazer esse trabalho? Pode ir passando as fotos, Vitória. Só completando, né, aqui é a nossa base missionária, né, nós temos lá uma estrutura que é a sede de uma escola profissionalizante, nós estamos estruturando essa escola, estamos em fase de regularização da documentação dessa escola. Essa aí é a foto de uma creche, que estamos também, a estrutura está construída, está em fase agora de implementação. Pode dar uma sequência? Pode passar aí. Nós temos em cima também a questão, a dificuldade de acesso, né? As estradas são bastante complicadas em toda a região, né? E quando não temos estrada é pé na trilha mesmo, né? Pondo o pé na estrada. A comunidade, quando a gente chega, ela busca informação, ela faz questão que você vá até o local, para que o que você puder ajudar e contribuir com eles, eles abrem as portas, né? Trabalho social, né? Eles são ávidos pelo contato. E como é o idioma? Como é que é para se comunicar? O idioma deles nativo é o Swahili, né? Que é totalmente diferente do que você já imaginou. Né? Outro trabalho também com a questão do futebol. Né? O futebol é um atrativo para o jovem. Entendi, né? Para aproximá-los também, né? Aí, junto também dos jovens, nós temos trabalho com as crianças, né? Com os órfãos. E aí eu acho que vale uma informação bem interessante, né? O porquê trabalhar com viúvas e trabalhar com órfãos. Né? Esse é o trabalho da entrega de cesta básica para as viúvas. Né? E aí tem uma provocação, né? O que vocês, o que as donas de casa, você responsável por uma família, imagina no que se refere a uma cesta básica mensal, né? Aqui no Brasil a gente faz ideia, tem desde cestas simples até mais complexas, né? E eu trouxe a foto do que é uma cesta básica que a gente entrega para elas. Né? Essa é a cesta. Esta é a cesta que a gente entrega. É um pacote de farinha de milho, né? O milho branco que eles trabalham, 1,5 litro de óleo, uma caixinha de chá, 4 pacotinhos de 4 massas de caixinha de fósforo, 300 gramas de sal, meio quilo de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo e uma barra de sabão. Esta é a cesta básica, é a cesta que eles sobrevivem. Que as viúvas sobrevivem, a maioria delas sobrevivem com esta cesta durante o período de 1 mês. E muitas vezes ainda dá sustento para filhos. Né? Então, isso é uma coisa que mexe muito com a gente lá. Claro. Né? E aí vem o porquê trabalhar com essas viúvas e trabalhar com as crianças. Fazendo um gancho com o que o Dr. João falou agora há pouco, na questão da segurança da mulher e das leis que regem, né, o relacionamento com as mulheres. Lá na Tanzânia, para o povo Maasai, na cultura deles, o Maasai ele é polígamo, então ele pode ter várias mulheres. E ao mesmo tempo ele pode se desfazer dessas mulheres a hora que ele bem entender. E não existe legislação nenhuma que dê proteção e nem que ele tenha obrigação de dar uma pensão, dar um sustento, nem para a mulher, nem para os filhos. Entendi. Tanto que a vaca e o cabrito vale, na cultura Maasai, vale mais do que a mulher e que os filhos. Nossa, entendi. Então, se ele se desfizer, né, se ele descartar uma mulher, né, ela fica discriminada na sociedade, porque nenhum outro homem Maasai vai aceitar essa mulher. Meu salvo Deus. raras exceções. E ainda fica abandonada com filhos, muitas vezes. Fica abandonada com filhos. Quando a mulher ainda é mais jovem, ela tem capacidade de buscar uma outra alternativa.
Quando não, ela depende da ajuda comunitária. E eu acredito, seu Luiz, que lá é muito mais complicado, porque quando a gente fala aqui no Brasil, a gente sabe que o Brasil é muito privilegiado, que rara, mínimas exceções, em qualquer lugar que você plantar alguma coisa, nasce. Exatamente. Né? Nós Exatamente. temos terra fértil, Exato. nós temos chuva, nós temos água saudável. Diferente de um país como esse, que não tem nem como produzir o alimento. Exato. Assim como o Brasil é um país continental, a África é um continente muito grande, Tanzânia é um país bastante também grande, tem locais, regiões onde tem produção, tem chuva, mas a grande parte dele, né, principalmente centro e norte de Tanzânia, existe problema de água, e sem água você não produz. Pois é, não tem como. Então, como engenheiro agrônomo, eu tenho que me ajustar e me adaptar, porque os conceitos que a gente tem aqui no Brasil, que a gente aplica no Brasil, não são os mesmos que a gente possa aplicar lá. Entendi. Então, é um desafio também essas questões. E o senhor comentou também sobre a queima dentro da casa, etc., para prevenir a malária. Como que vocês se cuidam com isso? Nós procuramos evitar um determinado, tipo no anoitecer, que é o momento onde o mosquito está mais ativo, né? Então nós procuramos nos conter um pouco nesse horário, né? Usamos repelente, né? Usamos sempre para dormir o mosquiteiro, né? Às vezes nós dormimos na casa, às vezes nós dormimos em barraca, quando nós estamos nos postos avançados, a gente dorme em barraca, né? Mesmo com situações dos leopardos estarem próximos, como já aconteceu, né? Mas faz parte, né? A gente tem essa interatividade com a natureza, e você vê animais selvagens. Quando a gente se desloca, nós tivemos a oportunidade de ver leões, girafas, rinoceronte, hipopótamos, né? É normal você ver isso lá. Eles estão no ambiente deles, Eles né? estão no ambiente deles. Mas que deve dar medo. Um certo receio, né? um certo receio. O senhor comentava comigo, que já tem marcado novas expedições. Exato, exato. Nós temos programado agora, devemos sair daqui no dia 20 de outubro, nós temos aí, vamos participar de um seminário com a nossa comunidade lá em Moçambique, né? Temos em torno de 22 igrejas hoje dentro, que fazem parte do Ministério, né, África para Jesus. De lá nós vamos participar daí do seminário em Arusha, lá na Tanzânia, o seminário de jovens. Né? Nós temos previsão em torno de 400 jovens que devem participar, jovens de Moçambique, Tanzânia, Quênia, África do Sul, Sudão, e esperamos com que alguns jovens do Brasil também vão para lá. Que legal isso, né? Tem até uma foto a Vitória vai colocar. Eu lhe isso. Interrompi quando a gente falava do idioma, e aí você aprendeu esse idioma? Como é que vocês fazem para se comunicar? Nós temos algumas palavras-chave que a gente vai aprendendo, né? Mas nós temos algumas pessoas que, pelo tempo que o pastor Osney já está lá, que já entendem um pouco do português. Né? Entendi. Alguns, e ajudam vocês. Isso, alguns entendem um pouco do inglês. Então a gente faz um intercâmbio, né? E quando não, vai na mímica mesmo. Lógico. Né? O brasileiro é muito rico nesse aspecto. Devem ser os jovens que vão, né? Que amor. A gente, trazendo alegria, né? A gente né? está nessa seriedade, né? Toda formalidade, e aí quando chega lá não adianta. Você se despe de tudo isso, você entra no espírito, né? É o trabalho com os órfãos, né? Uma bexiga para eles é uma festa, é uma coisa... a simplicidade das coisas, sabe? Cada vez a gente se conscientiza mais assim que a gente complica, né? A gente é esperto para complicar. E lá as coisas mais simples são fantásticas. Ali a abertura do poço, né? Que nós fizemos agora esse ano, nós tivemos uma contribuição, dependemos das doações, né? Então nós tivemos uma contribuição de uma igreja aqui de Curitiba, específica, nós abrimos o poço nessa comunidade. Essa comunidade já fazia 2 anos que estava com deficiência de água, né? As mulheres vêm, elas buscam, elas que puxam a água, né? Que carregam a água, carregam o peso, né? E esse ali é
o foco do seminário este ano lá com os jovens. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Ah, que lindo, né? Seu Luiz, quem está nos assistindo, eu tenho certeza que comovido todo mundo ficou, porque nós temos um péssimo hábito de reclamar de coisas tão banais, tão mesquinhas. E aí, quando a gente vê pessoas que realmente passam necessidade, pessoas que realmente teriam motivo para estar chorando, para estar triste, com um sorriso enorme no rosto, porque chegou alguém que veio do Brasil ou de qualquer outra parte trazendo uma cesta básica como aquela que a gente viu. Algumas pessoas podem estar se perguntando, Fabiana, como é que eu faço para ajudar? Porque esse trabalho que vocês fazem, de ir até lá, doar tempo, trabalho e dedicação, eu sei que é raro. E o senhor sabe. Né? São mínimas as pessoas que têm essa coragem de abrir mão de um período de férias ou um período qualquer para ir fazer esse trabalho voluntário. Aqui dentro da cidade já é difícil, quem dirá em outro país. Exatamente. Mas as pessoas aqui, principalmente nós, pontagrossenses, as pessoas são muito parceiras, sempre gostam de ajudar de uma forma ou de outra. Como é que podem ajudar vocês? Maiores informações? Ah, a produção já colocou, muito obrigada. Pode ligar para 9901 1057 ou pode passar um e-mail para o seu Luiz, luiz.augustus@hotmail.com. Nós temos muitos empresários que nos assistem e, de repente, eles querem passar uma parcela mínima de contribuição para ajudar a abrir um novo posto, para ajudar com verba para comprar essa cesta básica, que para nós de básica não tem nada, mas que para eles né? Então, assim, eu quero parabenizar aqui o missionário Luiz, mas usando ele para parabenizar todos os missionários que fazem esse trabalho, né? Perfeito. Eu acho que as pessoas que têm esse tipo de trabalho são anjos que Deus coloca aqui para ajudar quem precisa. Amém. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu quero que o senhor conte com o programa quando precisar divulgar alguma coisa, quando quiser comunicar, ou mesmo trazer imagens, como essas que a gente mostrou, imagens de pessoas que ficam felizes com tão pouco. Porque isso serve para a gente como um alerta, né? Com certeza. Serve para a gente pensar assim, nossa, que vergonha, reclamei de uma coisa tão boba. Eu agradeço, Fabiana, essa oportunidade fantástica de trazer um pouco dessa história. Né? Porque realmente as pessoas, nós temos o dom de reclamar. Exatamente. Né? E a gente vai para lá e a gente aprende com eles. A gente aprende muito. A gente aprende a dar valor. A gente aprende a dar valor no copo d'água que a gente joga fora, que a gente desperdiça, a comida que a gente desperdiça. Né? São coisas tão simples. A questão do abraço, né? A questão do sorriso, né? O cumprimento deles. Tem assim, um aspecto muito legal. Quando termina uma celebração, um culto, eles sai o pastor, cada um que sai cumprimenta o pastor e fica numa fila. Enquanto todos não saírem e se cumprimentarem, eles não saem da fila. Né? Então, esta comunhão é muito interessante. Eles trocam a única coisa que eles têm, seu Luiz, energia. Exato, né? Exato. Né? Foi um prazer enorme lhe conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Tomara que muitos novos missionários apareçam. E para você que está nos assistindo, se quiser ajudar de uma forma ou de outra, liga ou passe um e-mail e tenha maiores informações. Muito obrigada. Espero o seu retorno com novas fotos. Feito? Com certeza. Combinado? Está combinado. Muito obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. Bem rapidinho. Para você até respirar um pouquinho aí, né? E a gente já volta. 2 minutos.